Neste momento, com esse mesmo espírito de reverência, estamos neste momento na presença de Deus. Vamos nos levantar de pé e cantarmos o hino 88, com bastante reverência e bastante louvor a Deus. Achei um grande amigo, com bastante louvor, meus queridos. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. Amém. Aqueles que puderem colocar-se de joelho, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez chegamos aqui na tua Santa Casa de Oração. Agradecemos porque nos deu mais um dia de vida, porque temos a oportunidade de nos encontrarmos na tua Santa Casa. Pedimos que fique conosco agora no decorrer dessa programação, que tudo que possa ser feito seja para a tua honra e para a tua glória. Também aqueles que aqui não chegaram, que o Senhor possa abençoá-los também. O Senhor sabe os motivos e o Senhor conhece cada coração. Por isso pedimos que nos perdoe e que nos ajude. Dá-nos o ânimo e a direção dos teus caminhos cada dia. Pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, que é nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Boa noite aos irmãos, boa noite aos amigos. Irmãos queridos, eu trouxe uma mensagem essa noite sobre saúde, assim, que realmente quando eu li, até eu fiquei meio estarrecido. Porque a mensagem dessa noite é tão especial para os nossos dias modernos, que chega até a assustar. Quantos aqui têm o hábito de usar margarina em casa? Eu uso margarina também. E eu tive fazendo umas pesquisas sobre a margarina e algumas revistas, artigos nossos mesmo, né? E coisas bem interessantes, queridos. O que é a composição da margarina? Fiquei impressionada, não tinha essa noção ainda, sabe? E a gente usa, né, diariamente, em todos os pratos. Se não usa, às vezes, para passar no pão, mas usa no bolo, usa nos pães. E está aqui uma coisa interessantíssima. Eu tenho que me abreviar, né? Então vou passar aqui realmente algo mais, o lado científico realmente. Se você acha que a margarina não faz mal, experimente deixá-la aberta
fora da geladeira vários dias. Você acredita que se deixar ela aberta, e essa experiência eu fiz, os mosquitos não vão sentar nela? Não vai lá. Elas não são alimento, ele não é alimento, a margarina não é alimento. Os bichinhos não querem nem saber dela, tá? Porque ela não é alimento. A margarina é um produto muito didático. Quando queremos avaliar de que forma o poder da indústria e da mídia, ligado à ciência, a ciência médica consegue fazer de um produto praticamente não alimentar, algo que lota as prateleiras do mercado e ainda consegue se fazer passar como alimento do incremento à saúde para proteger o coração, aquelas que fazem bem para o coração e baixa o colesterol, aquelas coisas todas, né? Um elemento corporal incrivelmente demonizado, pois sua demonização atende ao capitalismo científico e outras benesses. Em primeiro lugar, deve ficar claro que a invenção da margarina não estava a preocupação de encontrar um substituto mais saudável para a manteiga. Sua criação data do século XIX, 1869, época em que a discussão alimentar estava longe da vigília científica. Ninguém se preocupava, podia fazer o que quisesse, né? Sua inspiração não poderia ser mais pragmática, encontrar um substituto mais barato para a manteiga, visto que o gestor desse desafio, Napoleão III, lidava com graves crises de economia em suas fronteiras. Seu nome, Margarités, que vem do grego, significa cor pérola. Você já viu que todas elas é cor pérola? Toda margarina tem a mesma cor, pode ser da marca que for, porque não tem outro jeito, porque os produtos que vai nelas, ela vai ficar sempre assim. E sua origem é do reino animal. Você sabia que a margarina é de origem animal? Essa história da soja é bem longe daquilo que é real. É uma mistura, né? É uma mistura comprimida de gordura de sebo de vaca, tá? Leite desnatado, parte menos nobre do porco e da vaca e bicarbonato de soda. Tá? Como se sabe, a manteiga ela é feita de leite e sal. E eles queriam um substituto barato para a manteiga e eles fizeram esse produto aí. Em 1890, uma empresa americana começou a vendê-la em pacotes, embora uma família holandesa tenha sido a primeira fabricante da Europa. Os componentes da margarina têm se modificado com o passar do tempo, mas foi principalmente após a sedimentação da indústria química alimentar que iniciou uma guerra santa contra a gordura saturada e os produtos originais de animal, que a margarina ganhou a composição mais próxima da atual, baseando-se em extratos oleaginosos vegetais. Seu processo atual inclui o uso de solventes de petróleo, tá? O processo atual dela agora é geralmente o hexano, que é bem barato, ácido fosfórico, soda, que resulta numa substância marrom e mal cheirosa, que sofre novo tratamento com ácido clorídrico e sulfúrico, altas temperaturas e catalisação com níquel, que deixa o produto parcialmente hidrogenado. Olha o que vai nisso aí, irmão. Isso é altamente cancerígeno, né? Resta então um produto de ótimo prazo de conservação, quer dizer, dura muito tempo, né? Com textura firme, mesmo a temperatura ambiente, que não rança, não pega fungos, não é atacado por insetos ou roedores, enfim, não é um alimento, né? O processo todo acaba de formar uma substância rica do tipo particular gordura chamada trans, insólita na natureza de um efeito nocivo para o homem. Além disto, como é conhecido, público e principal prejudicado da margarina é ser rica em óleos polissaturados, que hoje já se sabe contribui para o grande número de doenças. E aqui nós vamos ver, né? Daí o Estado de São Paulo fala assim que a gordura da margarina causaria mais dano à saúde do que o cigarro, né? O FDA, órgão americano de fiscalização de alimentos e remédios, em uma revista Exame, também em 99, saiu com um artigo um pouco mais extenso e grave, alertando sobre os perigos desse produto e das implicações que as poderosas multinacionais americanas estavam sofrendo no próprio país, né, ao colocar no mercado esses produtos. Mas é um produto, irmãos, que tem grandes multinacionais, grandes empresas, né? Então, investido é que nem a indústria do medicamento, né? Então, pode matar, pode fazer alguma coisa, como o cigarro, mas como tem grandes lucros, ninguém faz nada e a população está sofrendo com isso, né? Aqui fala uma coisa também, assim, ganhou uma ação... resumidamente, a margarina pode estar relacionada a disfunções imunológicas, danos em fígado, pulmão, órgãos reprodutivos, distúrbios digestivos, diminuição na capacidade de aprendizado e crescimento,
problemas de peso, aumento no risco de câncer, principalmente transtornos do metabolismo, do colesterol, incremento de arteriosclerose e doenças cardíacas. A margarina promove o que ela se propõe a tratar. Não há dúvida que não há nada mais saudável que a boa e velha manteiga. Se for para comer a margarina, né, a manteiga ainda pelo menos é algo mais apreciável, né? Terrível isso, gente. Então, e só considerada nociva politicamente incorreta após a Revolução Industrial, que também aqui conseguiu detonar nosso atendimento à saúde e ao bom senso. Bom, irmãos, o que a gente traz aqui tem bastante coisa, né? É que realmente a margarina seria uma coisa assim, tipo uma graxa de sapato, sei lá, sabe? Uma coisa que não, uma cera do chão, só porque daí tem um gosto que nós podemos comer. Então é isso que a gente está fazendo. O irmão Sebastião está falando que quem for na fábrica ver não come mais, que o cheiro é terrível, né, irmão Sebastião? Porque é sebo de animais com parte menos, assim, que você não comeria do porco, e daí todos esses ácidos graxos para deixar a margarina nessa cor. E aí está a terrível consequência. Então nós estamos vivendo um século em que realmente as doenças estão, sabe, sobressaindo, porque o homem queria tanta coisa, tanto medicamento, tanta coisa boa, e as doenças estão cada vez aumentando mais. Então a gente vê aí que tem produtos que o próprio homem criou. Inclusive aqui o texto é margarina, um mal fabricado pelo homem. Então que nós possamos pensar. Aqui está a dica, né? A gente não está falando que ninguém mais vai comer, mas que a gente possa pensar na hora de comer esses produtos que vão ser nocivos a nós, a nossos filhos, a nossa família. Né? Que nós possamos retomar as coisinhas mais natural possível. Essa é a dica de saúde dessa noite. Né? Acredito que cada um de nós aprende um pouquinho. Boa noite, irmãos. Lá fora está meio garoando, está esfriando. Hoje eu levantei e não estava tão frio. Fui para o trabalho, quando foi umas 11 horas, começou a esfriar. Na hora do almoço eu já voltei com mais blusa. A gente vai em casa e vai colocando mais roupa para poder aquecer. Mas que bom que você veio à casa do Senhor essa noite, para que juntos pudéssemos adorá-lo. Gostaria de contar uma história para vocês, que eu li em uma das nossas revistas, relacionado com o dízimo e com as ofertas. Conta a história que, enquanto a igreja, os diáconos recolhiam a oferta, tinha uma pessoa que estava sentada nos bancos, que na hora que passou a salva, uma pessoa enfiou a mão no bolso, ela tinha 2 notas no bolso. Uma de um valor bem insignificante, e uma de um valor bem razoável. E ela enfiou a mão no bolso e pegou uma das notas e colocou na salva. E quando ela colocou na salva, o diácono foi e ela enfiou a mão no bolso para ver o que tinha ficado. Ela queria dar a nota que tinha menos valor e acabou dando uma nota que tinha mais valor. E daí ela tentou que o diácono voltasse. O diácono disse, não, quem entrou aqui não sai. E continuando o relato, ele diz assim, olha, então tá bom, né? Mas já que eu dei uma oferta um valor um pouco mais alto, mas em consequência, Deus vai me abençoar pela nota que eu dei? E o diácono disse para ele, não. Deus vai te abençoar pelo que você planejou em dar, não pelo que você deu. Então Deus, ele não se preocupa quanto com o valor que você devolve a Deus. Deus está preocupado com o seu coração e não pelo valor que você coloca na salva. Nós temos um relato bíblico que uma senhora levou algumas moedinhas e a Bíblia chama a salva da época de Jesus de gasofilácio. O nomezinho, hein? Mas aquela viúva colocou aquelas pequenas moedinhas e Jesus, olhando, disse, essa senhora deu mais do que todas as outras pessoas. Porque as outras pessoas deram uma quantidade bem maior. Mas, no entanto, aquela senhora, ela deu de coração. Então, assim, quando a gente oferta a Deus, a gente se preocupa com o nosso coração. Aquilo que eu planejei para trazer ao Senhor. Porque o ato de ofertar é um ato de adoração. E toda adoração a Deus, ela deve ser planejada. Quando nós cantamos os hinos, esses hinos já foram anteriormente programados. Quando o pregador vem aqui na frente para pregar, ele já estudou
antecipadamente, ele já preparou a mensagem. Então tudo para Deus deve ser o quê? Preparado. E neste momento nós teremos a oportunidade de adorar a Deus com as nossas ofertas. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Vamos colocar em pé para orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa de oração nessa noite. Pai querido, que nós possamos sair daqui melhor que quando chegamos, porque temos certeza que vamos ter um encontro contigo. Fica o restante da programação. Te pedimos por amor de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pense no testemunho que esse camarada tem de dar lá. Isso não é um dia nem dois, é muito tempo. Eu acho até que ele já é meio sócio lá, sabe, gente? Sabe, eu acho que já é meio sócio. Então que Deus ajude você, sabe? Que venha, a mensagem venha do céu, tá bom?
Obrigado, Sebastião, também conheço ele há muito tempo. Meu nome é Edson, daí tem um nome meio difícil, Klimbel de Lima. Então eu falo só Edson de Lima porque é mais fácil, tá? Agradeço, Sebastião, pelo convite. Irmãos, eu me sinto em casa, porque eu sempre falo assim, a nossa comunidade adventista, nós somos irmãos, né? A igreja é diferente. Uma coisa que eu vi que é igual aqui, Sebastião, nosso púlpito também é igual ao de vocês. Igual, né? Mas os irmãos, a gente é tudo igual, porque a gente está trilhando o mesmo caminho, o caminho do céu. Tenho certeza que você está trilhando esse caminho. E lá no céu, irmãos, eu sempre digo, lá no céu a gente não vai ter a igreja A, igreja B, igreja C, né? A gente vai ter uma igreja só, e onde o nosso pastor vai ser Jesus Cristo, não vai ser bom? Imagina, irmãos, você chegando lá no céu, os anjos cantando louvores perfeitos, irmãos. A gente já fica fascinado com os louvores perfeitos que Deus dá dons para certas pessoas, né? Eu não tenho esse dom, né? Mas tem pessoas que têm esse dom. Lá no céu os anjos vão cantar, a gente talvez vai poder se unir a eles, tocar harpa, tocar tudo que é. Imagine que culto vai ser, todos nós lá unidos. Que Deus abençoe você para a gente permanecer firme nesse caminho. Irmãos, eu tenho que ser breve porque eu sei que vocês têm compromisso ainda. Nessa noite eu trouxe uma mensagem muito, para mim, é inspiradora. E é uma mensagem que a igreja carrega há muito tempo. Eu acho que você também carrega. Mas antes disso, eu sei que a gente já orou, eu sei que a gente já louvou, Deus aqui está presente, eu sei que o Espírito Santo está aqui em nosso meio, mas vamos pedir mais uma vez só para Ele, que Ele agora fale para nós através da Bíblia, tá bom? Curve sua fronte. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, já louvamos, já fizemos nossos pedidos, nossos agradecimentos, e agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, que eu não fale, Senhor, mas o Senhor me use, Senhor, para falar o que o Senhor deseja falar a este povo aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a mensagem é a respiração da alma. Nada como a quarta-feira a gente denomina quarta-feira de oração, né? Nada que a gente falar um pouquinho sobre a respiração da alma. E você sabe qual é a respiração da alma, né? É a oração. Tem 3 coisas que o cristão não pode ficar sem fazer, irmãos. Senão ele não consegue permanecer firme na fé. Primeira coisa, estudo da Bíblia. Isso aqui, irmãos, tem que ser diário. Todos os dias. Você tem que estar ouvindo Deus falar todos os dias. Engraçado que você pode ler do Gênesis ao Apocalipse. Você tornar a reler, Deus vai falar do mesmo jeito. Outras coisas para você, Ele vai tornar a falar. A segunda coisa, irmãos, é a oração, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E a terceira coisa é o testemunho. É o teu testemunho pessoal, teu testemunho do dia a dia, aquilo que você vive no dia a dia. Então são 3 coisas, irmãos, que a igreja pode passar muito tempo, se Jesus não se achegar agora, no nosso tempo, ainda daqui a 50 anos, o cristão tem que ter isso. É Bíblia, oração e testemunho. Isso aqui é primordial para o cristão. Aquele que não tem isso, ele começa a se afastar de Deus, irmão. Mas essa noite, irmãos, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a oração, a respiração da alma. Abra lá, 2 Crônicas 7,14. Verso bem conhecido. 2 Crônicas 7,14. Diz bem assim. Eu já vou me adiantar um pouquinho, tá, irmãos? Diz bem assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, a oração não faz Deus baixar até nós. Não faz. Mas eleva-nos até Ele. A oração faz isso, irmãos. Sabe, a oração é, na verdade, a comunhão com Deus, uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. Sabe? A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados ilimitados recursos da onipotência. E a oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual, sabe? Então, a oração é o segredo de tudo da vida do cristão. Você já sabe disso. Você sabe muito bem disso. Mas muitas vezes a gente sabe demais,
mas às vezes não pratica, né? Às vezes a preguiça, às vezes a canseira, mas a oração é a respiração da alma. Se você quer ser um cristão bem-sucedido na tua vida espiritual, a oração tem que fazer parte da tua vida diariamente, irmãos. Porque o inimigo, sabe como o inimigo atua? Tipo assim, eu vou na igreja aos sábados, eu vou na igreja aos domingos, eu vou nas quartas-feiras para buscar poder dos céus, né? Para ouvir Jesus falar com a gente através da Bíblia, muitas vezes por um sermão, por louvor, né? Mas o inimigo está ali, muitas vezes à porta, esperando aquele momento de enfraquecimento. E quais os dias que muitas vezes eu não vou, eu tenho que estar com Deus. E a oração me faz levar até Deus. Então a oração tem que fazer parte todos os dias. E para isso, irmãos, a gente tem 4 condições para que uma oração seja bem sucedida. A primeira, Hebreus 11:6. Livro de Hebreus, Novo Testamento. Livro de Hebreus 11, versículo 6. Diz bem assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se toma galardoador dos que o buscam. Então, a primeira condição, irmãos, para uma oração ser bem-sucedida é a fé. Se você não tiver fé naquele que você está orando, se torna em vão a tua oração. Sabe aquela oração que muitas vezes a gente diz que não passa do teto? Passa, irmãos. Na verdade, Deus ouve todas as orações. Mas para você, muitas vezes, você está orando, talvez por um praxe, por um costume, né? Às vezes você chega na igreja por um costume e você ora, mas você tem que ter fé, você tem que estar acreditando naquilo que você está pedindo. Ali no nosso grupo, a gente fez alguns pedidos. O irmão deu um testemunho ali, a irmãzinha ali também deu um testemunho, o casal ali também deu um testemunho. Então, só que a gente vem aqui pedir para Deus, mas tem que ter a certeza que Deus vai responder. Eu não sei de que maneira, porque Deus sabe a maneira melhor para nós, mas eu tenho que acreditar que Deus vai responder para mim, né? Então, a primeira condição é fé. A segunda condição, Mateus 6, 14 a 15. Mateus 6, versículo 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Viu, irmãos? Agora a gente vai tocar numa parte difícil, uma condição difícil. Perdão. Sabe, se a gente não tiver um coração humilde, um coração perdoador, Deus não pode nos atender, né? Engraçado isso. Deus não pode. Não que Ele não queira, porque tem algum pecado ainda que está nos fazendo uma barreira entre eu e Deus. E a questão do perdão tem que existir, irmãos. Então, irmãos, é a segunda condição, perdão. Se tem alguma coisa que ainda tem muitas vezes nos afastar de Deus, é a questão do perdão. Ah, Deus, eu quero que o Senhor, eu peço isso para Deus, mas eu ainda, às vezes, eu tenho um problema com o Sebastião. Eu tenho alguma coisa que eu não me acertei com ele. Deus não pode me atender. Deus vai falar, primeiro se acerta com o Sebastião, né? Então, o perdão, muitas vezes, ele vai abrir essa barreira entre eu e Deus. Então, a segunda condição é o perdão. Terceira condição, irmãos, Provérbios 28, 9. Diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, a terceira condição, irmãos, é a sinceridade. A sinceridade que eu tenho no meu coração. Irmãos, eu posso até tentar enganar vocês. Eu posso tentar enganar o meu pastor, né? Posso tentar.
Mas enganar Deus eu não consigo. Não consigo mesmo, irmãos. Então, a terceira condição é a sinceridade. Aquilo que eu peço com sinceridade. Por isso que Deus fala assim, confesse os teus pecados a mim. Porque Deus sabe mesmo se eu quero, se eu estou confessando porque eu quero mudar mesmo. Então Ele conhece. Não adianta tentar enganar Deus. Então a gente tem que ser sincero. E às vezes, irmãos, a gente tem que pedir para Deus que eu seja sincero. Para que minha oração, se achegue até Ele. E a quarta condição, irmãos, está lá em 1 João 3:22. João 3:22 diz assim: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então a quarta condição, irmãos, é a obediência, fidelidade a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está muito tempo na igreja ou a pessoa está se adentrando, se achegando e começando a conhecer a igreja agora. E Deus pede uma coisa para os seus filhos, que se chama obediência. E uma coisa que nós não gostamos de fazer é obedecer. Pode ver, ninguém gosta de obedecer. Empregado não gosta de obedecer patrão. Filho não gosta de obedecer pai. Ninguém gosta de obedecer ninguém. Mas Deus, irmãos, é uma das condições que Deus pede para nós é a obediência. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai dizer assim para nós: filho, agora que você confessou teus pecados a mim, eu quero que você deixe de fazer isso. E como que eu faço para cumprir isso? Somente obedecendo a Deus. Fidelidade com Deus. Então essa é a quarta condição para que eu alcance, que a minha oração tenha sucesso. E muitas vezes numa oração de 5 minutos, irmãos, eu tenho essas quatro condições. E é que Deus se agrada. Que Deus atende. Deus ouve todo tipo de oração, irmãos. Toda oração passa do teto. Mas para que Ele atenda ao meu pedido, eu tenho que ter essas 4 condições para que minha oração seja bem atendida. Sabe, irmãos, na Bíblia, ela fala de algumas orações respondidas, de personagens bíblicos que pediram e Deus atendeu. Quer ver um deles? Está lá no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Ele diz bem assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou-lhe de Jabes, dizendo: por que com dores odeia a luz? Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, escute a oração de Jabes: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo, e a tua mão e me preserves do mal, e de modo que não me sobrevenha a aflição. Agora veja a resposta de Deus. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Sabe, irmãos, das orações da Bíblia, é uma das orações mais curtas que eu já vi na Bíblia. Mas é a oração que foi atendida por Deus. Então, Jabes, o que Jabes pediu para Deus, ele lhe foi atendido. Então, mas com certeza, ele tinha essas 4 condições. 4 condições com Deus. A outra, irmãos, vocês conhecem, a gente nem vai procurar, mas está lá em Samuel 1:27, diz a oração de Ana. O que Ana pedia para Deus? Um filho. Ela era estéril. Mas ela pediu, até o sacerdote achou que ela estava ficando louca ou bêbada. Mas não, ela estava chorando, se prostrou a Deus e pediu. E Deus lhe concedeu não só um filho, mas mais filhos. Então, irmãos, Deus responde às orações. Sabe, também lá no livro de Reis, no versículo 8, ele fala a oração de Salomão, quando Salomão colocaram ele para ser o rei. A primeira coisa que ele fez uma oração linda. Leve para casa essa. Está lá em 1 Reis 8, do versículo 22 a 61. A oração de Salomão. Quando Deus entregou a sua vida, o seu reinado para Deus. E Deus, o que aconteceu com Salomão? Salomão diz que foi o homem mais sábio na terra. Deus concede, irmãos. Irmãos, e eu queria trazer para vocês um testemunho dos dias de hoje. Testemunho do pastor Mark Feeling. Talvez você já tenha visto
ouvido esse testemunho. O pastor Mark Feeling, ele fala o seguinte, ele conta de uma jornalista lá em Los Angeles, que um dia estava indo para casa, e daí, no caminho, ela resolveu ir por um caminho mais perto da sua casa, só que era um caminho escuro. E no caminho, uma pessoa chegou e abordou aquela jornalista e tomou em assalto. E começou a estrangular aquela jornalista que caiu no chão. No mesmo instante, irmãos, no mesmo instante, diz que a mãe dessa jornalista, Deus a acordou. Naquele instante, Deus acordou ela. E ela se levantou e começou a orar. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela ouviu a voz de Deus e ela começou a orar. Diz que ela ficou no período de 15 minutos e começou a orar pelos seus filhos, por essa jornalista que era sua filha, pedindo, pegou, terminou sua oração, deitou e foi dormir. E o que aconteceu, irmãos? Durante aquele período que aquela moça estava sendo estrangulada, aquele ladrão, ele levantou, parou de estrangular, olhou para os lados, se levantou e correu. E foi embora. E aquela jornalista não foi assaltada em nada. E depois, quando as duas se encontraram, a jornalista, a filha, contou para a mãe o que tinha acontecido. E a mãe contou para a filha o que tinha acontecido, que Deus tinha chamado ela para orar. E Deus atendeu a oração, irmãos. Deus atendeu a oração. Deus atende a oração, Deus sabe. Só que o que mais me impressiona aqui foi uma coisa, irmãos. A mãe ouviu a voz de Deus. Sabe, muitas vezes Deus tem chamado nós para orar de madrugada, talvez durante o dia. Deus, muitas vezes, está chamando lá assim, Edson, eu quero falar com você agora. Muitas vezes o soninho está tão gostoso, né? Não, Senhor, agora não, eu vou ficar deitado. Não, mas eu quero falar com você agora. E muitas vezes Deus está pedindo para que a gente saia da nossa zona de conforto. Às vezes, à noite, a nossa zona de conforto é a nossa cama, né? Debaixo de um cobertorzinho, principalmente nesse frio que não vai mais embora, né? E a nossa zona de conforto. Mas muitas vezes Deus está chamando nós lá, porque Deus quer ter um diálogo comigo, né? Deus quer falar comigo. E muitas vezes não, Senhor, agora eu não quero levantar. Deus tem chamado. Isso que me impressiona, como que Deus chama muitas vezes para conversar. Porque Deus gosta de conversar, irmãos. Deus gosta de falar conosco. Mas nós muitas vezes não queremos falar com Ele. Muitas vezes achamos que não temos assunto. Mas temos, irmãos. Porque quando eu me encontro com o Sebastião lá na obra, às vezes a gente começa a conversar, não começa? E tem assunto, e vai assunto. Tem assunto, fala da igreja, fala disso, da obra, fala... E com Deus, irmãos, que conhece, sabe o que vai dentro do meu coração. Como que eu não tenho diálogo com isso? Então, irmãos, Deus quer falar comigo, com você, todos os dias. A gente tem que tirar tempo para falar com Deus. E Deus está chamando. Deus está chamando, não perca esse tempo. Sabe, irmãos, durante esse começo de ano, lá na minha casa, a gente passou por uma dificuldade muito grande. A minha esposa está ali. Ela foi fazer uma consulta de rotina e foi encontrado um nódulo. Nódulo, as mulheres sabem, nódulo no seio. E a gente já começou a se preocupar com isso. E foi encaminhado para o Hospital Erasto Guettner. Vou ser bem breve. E chegando lá, fizeram, vem aqueles psicólogos falar com a pessoa, em vez da pessoa se animar, a pessoa já começa a ficar para baixo, e lá em casa a gente já começou a se preocupar, e já começa a vir 1000 coisas na cabeça da gente, pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer se acontecer isso, como que vai ser, como que a gente vai lidar com essa situação, sabe? Mas a primeira coisa que eu me lembrei, e a Andréia também, a primeira coisa que a gente fez, irmãos, é orar. Também levamos nosso pedido para a igreja. E o distrito inteiro começou a orar, irmãos. Começaram a orar. Encontrava ela no caminho. E daí, irmãzinha, como que tá? Estamos fazendo exames. Chegou lá no Erasto Guettner, pediram todos os exames novamente. Para, a gente já começa a ficar aflito, né? E muitas vezes, irmãos, eu confesso a vocês, muitas vezes até a oração da gente começa a ficar mais fraca. Parece que a gente começa a ficar desanimado. Mas a gente foi firme, começamos a orar, a família orando, a igreja orando, todo mundo se lembrando, todo mundo ligando, falando, estou orando por você. E, irmãos, chegou o dia dela pegar os resultados do Erasto Guettner, que ela teve que fazer todos os exames novamente. Chegou no dia lá, o médico pegou os exames e chamou, Dona Andréia, não tem nada nos exames. Não tem nada. Mas como? Como não tem nada? Ela pegou os exames anteriores e mostrou para o médico. Estava lá o nódulo, irmãos. Estava lá mostrando o nódulo. No segundo exame não tinha mais nada, irmãos. Amém, irmãos? Nossa, para mim, quando ela me ligou,
Nossa, eu não sabia se chorar. A primeira coisa que eu fiz, eu estava dentro do meu caminhãozinho fazendo entrega, eu parei e orei a Deus. Agradeci, chorei. Nossa, foi uma alegria, porque Deus atende a oração da gente. Não interessa se é um nódulo, se é um câncer, se é um problema financeiro. Deus sabe, irmãos. Deus sabe o melhor. E se não atendesse também, Deus ia mostrar para a gente o caminho. Mas a gente tem que confiar, irmãos. Tem que confiar. Para a gente poder, sabe o que, irmãos? Permanecer firme nessa terra, até que Jesus volte. Depois que ele voltar, irmãos, daí é outra coisa. Mas enquanto ele não volta, a gente precisa ter a oração na nossa vida diária, todos os momentos, ouvindo Deus chamar nós. E quando ele chamar você para uma conversa, um bate-papo, converse com ele, irmão. Se você gosta de futebol, fale do futebol para ele. Se você está com um problema com um irmãozinho, conta para ele, irmãos. Conta tudo. Deus já sabe, irmãos. Não adianta esconder dele. Ele quer saber a tua sinceridade com ele. Sabe, irmãos? Minha oração é para que essa igreja no mundo cresça e que Jesus volte logo. Para que a gente possa estar lá junto e acabar esses problemas e que a gente não precise mais orar sabendo que Jesus está ouvindo, mas não vendo, mas que eu possa chegar e falar com Jesus na minha frente, irmãos. E é o meu desejo para vocês também. Que Deus abençoe a todos. Amém. Podemos cantar um hino final? Então, gostaria de cantar com os irmãos o hino 425. Já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste minha voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá no céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra dada a nós nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa igreja se reuniu, Senhor, para ter um encontro contigo, Senhor. E queremos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos, Senhor. Abençoe essa igreja, seus membros, a liderança, Senhor, para que juntos um dia possamos estar morando contigo aí no céu. Nos leva para os nossos lares com a proteção dos teus anjos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.